Boa noite, igreja. Que a paz e a graça seja com todos, amém? A igreja pode tomar assento. A palavra fala em Filipenses 4:4. O apóstolo Paulo deixa algo que realmente deve estar dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Quando a gente entende que essa alegria, que ela vai ser constante na minha vida e na sua, essa alegria ela vem do Senhor. A alegria nossa, da nossa natureza humana, ela não é constante. Depende do desafio que a vida apresenta, a pessoa pode parar no desafio e desanimar. E como já ouvimos aqui nesta noite, que domingo é o nosso batismo, e eu louvo a Deus porque no batismo passado, 10 pessoas foram ao batismo, já temos pessoas para esse batismo também. E quando a gente entende o que é realmente o batismo, essa ordenança que Deus deixou para nós, assim como a ceia também é uma ordenança que acontece no primeiro domingo do mês, assim também a morte é uma ordenança para nós. Então, quando a gente está cumprindo aquilo que Deus tem para nós, nós recebemos da parte de Deus também as promessas que Ele tem. Quero falar um pouquinho sobre o batismo, para aqueles que ainda não entenderam o que realmente é o batismo, o que é necessário para você se batizar, o que é necessário para você cumprir essa ordenança dizendo sim para Jesus. Você não diz sim para homens, você diz sim para Jesus. É necessário você entender que quando você está indo, quando você está determinando, quando você está se posicionando na sua fé, é igual no nosso trabalho, nós precisamos se posicionar, e muitas coisas às vezes se levantam ao nosso redor. Na família é a mesma coisa, e na fé também é a mesma coisa. O primeiro passo para você dar essa nova caminhada, essa nova vida com Cristo, você precisa ouvir a palavra de Deus, ouvir o Evangelho. Porque muitas pessoas pensam assim, eu ainda não estou preparado, eu acho que não chegou a minha hora. Mas de repente você já ouviu o Evangelho em outras igrejas, chegou aqui e já está há algum tempo conosco. E a palavra fala em Romanos 10:14, olha a importância da gente primeiro ouvir. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que de nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Pode continuar. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E aqui o texto-chave, e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Aqui, Paulo está nos dizendo que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se você já tem ouvido da palavra de Deus, é o primeiro passo para você já entender que você já está preparado para o batismo. O segundo passo, você precisa crer e acreditar que Jesus é o único Senhor e Salvador da sua vida. Então, primeiro ouvir e depois crer, porque a sua fé é determinante para o seu batismo. Para você ir até o batismo, você precisa crer que você quer essa nova caminhada, que você quer andar com Cristo, que você vai dizer sim para Ele. João 20:31 fala para nós, aqui sobre o crer. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então nós precisamos crer. João 8:24 também fala sobre o crer. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então é determinante você acreditar que Jesus é o Filho de Deus, e Ele é o nosso Senhor, porque muitas vezes a gente vem à igreja há um bom tempo, mas a gente
não acredita ou já acredita, mas não determinou essa ordenança para cumprir. Porque Marcos 16:15, a palavra aqui também nos ensina algo que é determinante. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o 16? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, o primeiro passo, eu preciso estar ouvindo a palavra de Deus. O segundo passo, eu preciso crer na palavra de Deus. E o último passo, para você estar pronto e preparado para cumprir essa ordenança, você precisa se arrepender. Porque esse passo é uma consequência dos dois primeiros. Quando você está ouvindo, quando você está crendo, você está conseguindo ver a cultura que você está e a cultura do reino, que existe uma diferença. A palavra fala também em Lucas 19:10, que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido no ser humano, no homem e na mulher. E aí o que se perdeu no ser humano? Que o ser humano começa a encontrar, quando ele começa a ouvir a palavra, quando ele começa a crer, quando ele começa a se arrepender de atitudes, o reino de Deus, Lucas 17:21, que é o governo de Deus, o reino de Deus. Nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então o reino de Deus está dentro de nós, mas para ele sair para fora de nós, para a gente conseguir dizer esse sim para ele, eu preciso ouvir, eu preciso crer e eu preciso me arrepender. Atos 2:38. O que é o arrependimento, gente? É quando a gente decide mudar de vida. Quando eu estou descobrindo, olha, agora eu descobri por que a minha família não está melhor. Por que eu não estou melhor na minha área material? Por que eu não estou bem na minha área espiritual? E a gente começa a mudar a vida, a gente começa a se arrepender. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, quando você vai até o batismo, quando você cumpre esses 3 passos, você vai receber também o Espírito Santo para ser o seu amigo, o seu ajudador, o seu mentor. Ele é um professor, ele é como uma pessoa, ele fala no meu ouvido e no seu. Às vezes a gente não sabe o que vai decidir, e ele vem e diz para nós: olha, por aqui a vida. E Deus está chamando você nessa noite. E se você já tem essa vontade, eu não vou falar de desejo, porque desejo dá e passa. Ah, mas eu já me batizei quando criança. Quantos creem na Bíblia aqui nessa noite? Amém? Lucas 2:22. Como foi a atitude dos pais de Jesus quando ele era criança? Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, Jesus foi levado, ele foi apresentado ao Senhor. Porque o batismo, a gente precisa ouvir a palavra, a gente precisa crer na palavra e a gente precisa se arrepender. E aí eu pergunto para você que tem filho já, e se você pensar em você quando era bebê e foi batizado, e eu pensar na minha vida como foi também assim, no que a gente acreditava naquele tempo? A gente chorava, né, de certo, e pedia para mamar, e comer, e trocar fralda, e era isso. Mas a gente não acreditava, a gente não ouvia a palavra, e normalmente a maioria das pessoas que estão aqui, como eu não ouvia a palavra de meus pais. E então, quando a gente começa a ouvir a palavra, quando a gente começa a crer na palavra, e quando eu começo a querer mudar, eu já estou preparado para cumprir essa ordenança. E se Deus está falando com você nessa noite, não negue. Não pense assim, ó, o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim, a minha família? De repente Deus está levantando você no meio da sua família, para que você possa alcançar todos os seus familiares para a salvação. Lá em Lucas 14:26, olha o que Jesus fala aqui nesse texto. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então não se preocupe, porque quando você vem até Jesus,
e você não se preocupa com o que os outros vão pensar, você vai receber de Jesus a recompensa que você precisa. Marcos 10, 29. Olha, quando você vê o que acontece com a sua vida. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, por amor da palavra, que não receba já no presente, quanto, gente? 100 vezes mais, 100 vezes mais de satisfação, e ainda a vida eterna, que é o principal, porque a gente não vai levar nada, somente o que está dentro de nós que a gente vai levar, e muitas vezes o que a gente menos cuida é o que está dentro de nós, que é o reino de Deus, que é o governo de Deus. E se Deus falou com você nessa noite, hoje o título da mensagem é como realizar o extraordinário. Eu não sei qual é o extraordinário que você quer para esse ano, que você está precisando para essa semana e para esse mês, mas o extraordinário só acontece na nossa vida quando Deus faz parte, quando a nossa fé faz parte. O ordinário acontece ao comum, é aquilo que eu já faço, é aquilo que eu fui ensinado, é aquela cultura que já está sobre a minha vida, aquele sistema que nós temos. Mas o extraordinário é quando Deus faz parte da sua vida. O milagre é quando Deus faz parte da sua vida. O impossível é quando Deus faz parte da sua vida e da minha vida. Então, se batizar, gente, é uma realização extraordinária diante de Deus. Pode ter certeza disso. Porque o que Deus falou para Jesus, o filho dele, Mateus 3,17, olha esse texto, gente. Assim vai acontecer com você, se você for nesse domingo. Então uma voz do céu disse: esse é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Você é amado de Deus. E quando você cumpre essa ordenança, como Jesus cumpriu, como ele é um exemplo para nós, Deus se alegrou, o céu se alegra, e a nossa família da fé também. E não pela placa, mas pela sua salvação e pela salvação da sua família, que vai acontecer através da sua vida. Amém, gente? Amém? Então, se você decidir, se o Espírito Santo falou com você, no que eu falei até agora, no que já foi falado, no final do culto, fale ali para a Rosângela, fale lá atrás, no acolhimento, não tenha vergonha. Não tenha vergonha de viver a verdade. Não tenha vergonha de fazer aquilo que é certo. E seja você a resposta e a solução para os seus desafios e para os seus problemas. Gente, não fique fugindo dos problemas. Agora já estou indo na palavra, tá? Antes já era palavra, mas agora estou indo na mensagem de hoje. Não fique fugindo dos seus problemas. Eles não vão se resolver sozinhos. Você precisa orar, você precisa encarar eles, e você precisa resolver eles. Porque quando a gente vai ignorando aquilo que está apertando a gente, aquilo que está nos desafiando, quando a gente vai ignorando, eles vão crescendo. E quando você vê, você é engolido pelos seus problemas, por aquilo que está afligindo você. Seja no seu sentimento, seja uma enfermidade, seja uma doença, seja na área material, você não pode ignorar eles, você precisa encarar eles, você precisa orar por eles, e você precisa resolver eles, fazer a sua parte, porque o extraordinário de Deus acontece na realização que você veio buscar nesta noite, e para esse ano ou para os próximos anos, quando você está fazendo a sua parte, quando você está sendo resposta para Deus, quando você está falando e fazendo aquilo que Deus está te direcionando. Então, precisamos alinhar o nosso coração com o céu. Por isso que é tão importante que Deus fala, Mateus fala em Mateus 6,21, acho que é, não peguei esse texto. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O seu coração, gente, a sua consciência, os seus pensamentos, aonde que geram as ideias, que geram as decisões suas, as suas escolhas, ele é um tesouro, e você precisa alinhar esse tesouro com o céu, porque quando tem um caos instalado em uma área,
quando tem esse caos que está se instalando numa área da nossa vida, nós temos que fazer, e como o profeta Elias, eu vou falar de Elias nessa noite. Quarta-feira passada eu falei de Isaac, uma bênção Isaac. Fechavam os poços dele e ele ia lá e abria. E depois no final fez um banquete com todos aqueles que fecharam os poços dele. Amém? Então Elias estava vivendo no meio de um caos, mas Elias, então, ele pegou algo. Vamos pensar assim, quando você tem um problema, às vezes você pega o seu telefone para resolver com alguém uma situação. Elias pegou o telefone dele e ligou para o céu, ligou para Jesus. Amém? De repente, nessa noite, você pode ligar para ele, você pode falar com ele, você pode falar o que você precisa, o que está te parando, o que está te impedindo de você viver o extraordinário. 1 Reis 18:36. Falei aqui também numa quarta, a oração que dava certo. A nossa oração para dar certo, gente, ela tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Eu lembro quando eu orei a Deus, no momento que eu estava na UTI, quando eu tive o Covid, 1 ano atrás, eu orei a Deus assim, ó Deus, se eu voltar, eu quero continuar fazendo a tua obra. Deus está procurando pessoas para fazer a obra dele. Quando você orar para Deus por algo que você está precisando, que é extraordinário, que é impossível diante dos seus olhos, porque Elias tinha feito tudo o que ele podia, e aí quando ele não podia mais fazer, ele orou a Deus, e aí ele orou assim, dessa forma, ó. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Elias vivia a palavra de Deus. Elias orou, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Israel e o Deus de Elias é o nosso Deus. Nós estamos falando de um texto de 2.600 anos atrás, e que ainda muitas vezes nós estamos vivendo de uma forma que a gente não acredita que o Deus de Elias é o nosso Deus. É o Deus que fazia milagre, que multiplicava, que curava, e é o mesmo Deus que pode fazer em qualquer um dos expedientes que você realmente oferecer para Deus um altar restaurado. A mesma oração de Elias nós temos que fazer. Mesmo que você veio aqui nessa noite e tudo parece que está dando errado. E sabe o que acontece muitas vezes? Às vezes as pessoas se convertem no início e parece que alguns pensam assim, mas parece que eu vim para a igreja, eu estou me convertendo e tudo está dando errado. Não é que está dando errado. É que quando você começou a ver o que é certo, você começou a identificar o que tinha de errado. Quando você começou a abrir os seus olhos espirituais, você começou a ver a sua vida ao seu redor. E aí parece que está errado. Ou foi uma escolha errada. Mas não importa se você chegou aqui hoje e você está tudo fora de lugar, seja na família, seja na sua empresa, seja na sua área material, seja uma enfermidade, que a oração de Elias foi de uma maneira tão precisa, gente, que assim tem que ser a sua oração nessa noite, de uma maneira tão precisa que Deus olhou para aquele povo, e Deus trouxe fogo do céu, quando Elias orou, e trouxe chuva na hora certa, porque primeiro, muitas vezes Deus está tratando a gente e a gente não sabe o porquê. Eu acho que é 1 Reis 17:1, olha a oração que Elias fez. E não choveu 3 anos e meio. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, que era o rei Acabe, um dos piores reis que teve o povo de Deus, que arrumou Isaac, quando casou, achou uma Rebeca, né? Ele arrumou uma Jezabel que contaminou ele. Então, eu juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. E foi 3 anos e meio sem chuva. Imagine a comunhão que Elias tinha com Deus.
que quando Elias orou, ele queria que esse povo se voltasse para Deus de novo, porque esse povo estava adorando os deuses antepassados, dos seus antepassados, porque Acabe se perdeu com aquela mulher ordinária, amém? Que fazia o que era comum naquele tempo. E aí Elias estava fazendo uma realização extraordinária, porque era Deus junto com ele. Como Deus não vai ouvir uma oração dessa forma? Deus, que não chova, para que esse povo venha se voltar para ti, para que esse povo venha voltar a te adorar, para que esse povo, através dessa seca, venha voltar a depender de ti. Então nós precisamos alinhar o céu com a terra, e você e eu ser a resposta, e você ver o favor de Deus na sua vida. Milagres, gente, o impossível, o extraordinário acontece. Mas eu pergunto para você, se você chegou aqui no início já do ano, em 2022, precisando de um milagre, como tem sido a sua oração? E eu sei como eu fiz a minha naquele momento, que eu precisava de um milagre da parte de Deus. E nós não podemos ser daquelas pessoas que nós vamos ficar pensando assim. Isso foi lá no Antigo Testamento. O Deus de Elias é o nosso Deus. Então o silêncio daquele povo, daquele momento, demonstrava que Elias era corajoso. Sabe quando as coisas não estão acontecendo ao nosso redor, mas a gente demonstrar que a gente continua com Deus, com uma fé viva, sendo ousado, tendo coragem? Porque aquele povo, ele não demonstrava arrependimento nenhum. E aí eu quero falar alguns pontos que Deus colocou no meu coração, alguns princípios que eu e você, nós precisamos para realizar aquilo que é extraordinário para a nossa vida, para esse ano, para esta semana, para esse mês. Primeiro, viva uma fé estável e não oscilante. Nós precisamos viver uma fé estável. Não existe, gente, tom de cinza no reino de Deus. Ou é céu, ou é Deus, ou é trevas. É Deus ou não é. Então nós não podemos viver uma fé instável. O mundo hoje ele é instável. 1 João 5,19, coloca esse texto para nós. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Mas não é que o mundo está sobre o poder do maligno só, é que o mundo não descobriu ainda o poder de Deus. E nós que descobrimos, nós temos que ser estáveis e não oscilantes. Porque Elias estava incomodado com aquele povo, era um povo de Deus, o rei Acabe era de Deus. E aí ele se perdeu e o povo se perdeu junto. E aí Elias veio até o povo em 1 Reis 18, 21, e olha o que Elias falou. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, siga, mas se é Baal, o seu Deus, siga então. O povo, porém, nada respondeu. Quando você faz uma pergunta para alguém, você prefere responder, que você receba a mim, que for uma resposta negativa, ou quando a pessoa não responde para você, não é pior? Aquele povo não estava mais respondendo, já não sabia mais o que queria, estava oscilante, e em um mundo instável, Elias é estável. Então não adianta eu dizer que eu sou de Deus, que eu sou de Jesus, que eu sou do bem, porque às vezes as pessoas dizem isso, só que estão oscilando, e nessas oscilações, tem parado de chover lá na minha horta ou na sua horta, sabe quando para de dar os resultados que a gente está esperando, que a gente está precisando, porque nós temos que ser estável nesse mundo que é oscilante. Se esse bem não tem Jesus Cristo, eu sou do bem, mas se esse bem não tem Jesus Cristo, que morreu por nós e está vivo hoje, então não é tão bem assim, que nem diz o pastor, né, que se macumba fosse bom, falava bocumba, macumba. Então se não existe bem então sem Jesus,
Todas as religiões, se você olhar, tem um Deus, mas só a fé cristã bíblica que tem Jesus como Senhor e Salvador. Todas as religiões têm um Deus. E aí, se nós temos essa fé instável, se nós colocar a minha fé, se você colocar a sua fé nessa teologia do mundo, eu sou do bem, está tudo certo, eu não faço nada de errado, mas a fé em Jesus Cristo, esse hedonismo aberto, que são os prazeres, que tudo pode, e no final o amor vai vencer, e a salvação vai acontecer. Se Deus é Deus, segue. É assim que tem que ser, estável e não oscilante. Se é Baal, segue, porque o povo não estava respondendo nada. E nós temos um país onde que profere a fé católica em um índice muito grande, onde que profere uma fé cristã evangélica num índice muito grande, onde que profere uma fé espírita num índice muito grande. Mas Deus nos chama nessa noite, através desse ponto, para nós se posicionar realmente em quem pode ajudar você nessa noite, que é quem? Jesus Cristo. É Ele é o mediador. João 14,6 fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então não adianta eu pensar que eu sou do bem e eu ficar oscilando. Aqui você é salvo, e se não der tempo, se você acontecer uma doença, e não der tempo de alguém confessar Jesus contigo no último momento, então não seja oscilante, uma hora quer, outra hora não quer. Deus não fala para nós ter uma fé grande no Deus errado, porque eram 450 profetas de Baal, e Elias somente ali, e Elias se posicionou, e você vai ter que se posicionar, para você não oscilar para a sua fé. As pessoas que não conhecem a Deus, não vão bater palma para você estar aqui, para você ler a Bíblia, para você orar, para você falar com Deus. E assim aconteceu nos dias de Elias. Essa fé estável, que nós devemos ter, e não essa fé oscilante. Esse mundo é oscilante, porque a palavra diz que o mundo jaz no maligno. De repente você não tem visto mais a chuva cair, o resultado chegar em alguma área, porque de repente você está oscilando, você não está mais sendo estável diante de Deus. Segundo ponto, permaneça firme diante de influências sociais negativas. Você precisa permanecer firme diante de influências que você vai encontrar no seu social, que é negativa. Sabe quando você vai visitar alguém, e aquela pessoa já carrega o peso dela, e se você não permanecer firme, você vai carregar o peso dela com você, e você não tem que carregar o peso dos outros, porque você tem Jesus. Todos que estáis cansados e sobrecarregados, Mateus 11:28 fala: vinde a mim. Então, ninguém é obrigado a carregar o peso do nosso social negativo. A nossa fé, ela não pode ser baseada na maioria, e sim na verdade. A nossa fé, anote isso, não pode ser baseada na maioria. A sua fé não pode ser baseada na maioria. A sua fé precisa ser baseada na verdade. Ah, mas a maioria está fazendo, todo mundo faz. O mundo, infelizmente, faz. Mas por que o mundo e a maioria às vezes faz? Porque eles não conhecem o Senhor que nós conhecemos. Amém, gente? Quando a gente conhece, a gente não faz. 1 Reis 18:22. Olha esse texto, gente. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Ele chegou na frente daqueles 450 profetas e disse: até quando vocês vão ficar pensando desse modo? E o povo não respondeu nada. Qual é a resposta que a gente dá para Deus?
a nossa fé, as nossas atitudes, as nossas práticas, as nossas mudanças, as nossas escolhas. Porque quem está com a verdade está com Deus. Amém? Você pode dormir de cabeça tranquila no seu travesseiro. Eu estou fazendo a minha parte. E Deus vai fazer a parte dele quando for o extraordinário. Quando você não puder fazer aquilo que você pode, e não tem como você fazer, Deus faz. Você crê nisso? Que Deus pode fazer isso? Deus fez com Elias, por que Ele não vai fazer com você? Deus fez com Abraão. Quando Deus falou com José, através dos sonhos que ele teve, ele foi falar com seus irmãos, Deus não falou para José que ele seria jogado em um buraco pelos seus irmãos. Deus não falou para José que ele ia ser esquecido no cárcere. Deus não falou que ele ia passar tudo aquilo até se tornar governador. Para você viver o extraordinário de Deus, Deus não vai falar o que vai ter no meio do caminho, mas vai ter coisas que você vai precisar realizar. E tem coisas que é com Deus que você precisa realizar, que eu preciso realizar. Porque o extraordinário vem dele, o diferenciado vem dele, o comum é nosso, é o que nós podemos fazer. Então a sua e a minha régua de se medir não é do outro, não é porque todo mundo já está fazendo que eu vou fazer, ou que você vai fazer. Pode ter certeza disso. Não venha medir a sua vida pela vida do outro. Você tem que fazer aquilo que Deus está dizendo para você fazer. Terceiro ponto, faça prova de fé com o Senhor. Sabe quando você está vivendo uma provação ou um desafio que você está passando, faça uma prova de fé com Deus. Faça uma prova de fé para você ver Deus agir na sua vida. Elias estava seguro da sua fé. E quem tem segurança no Senhor, faz prova de Deus. Eu estou em paz. Eu disse isso para vocês aqui. Conheci uma pessoa que naquele tempo também teve o vírus e ele faleceu. Mas ele não aceitava o médico dizer que ele tinha Covid, ele não aceitava o médico falar que ele tinha que ser entubado, ele não aceitava nada que o hospital falava para ele. E eu, todo o tempo, tudo, eu estava seguro, estava com confiança, não estava gostando, ninguém gosta, quem gosta? Mas eu sabia que Deus estava comigo naquele lugar, sabia? Você tem que saber que Deus está com você, que Deus não abandonou você. Não importa o que está acontecendo hoje, não importa o que iniciou 2022, importa que você é seguro em Deus. 1 Reis 18, 23. Olha o que Elias fez. Vamos fazer uma prova, já que os 450 profetas de Baal, dos deuses deles, vamos fazer uma prova então, tragam 2 novilhos, escolham eles, um cortem em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não vamos acender o fogo. Eu prepararei outro novilho e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. E aí o 24... Então vocês invocarão o nome dos seus deuses, do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, do nosso Deus. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse, o que você disse é bom. E fizeram então essa prova. Elias propôs essa prova para mostrar o poder de Deus. O Salmo 34:8 eu acho que fala, que provai e vede que o Senhor é bom. Prove e veja como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Gente, não adianta querer fugir. Não tem para onde nós fugir. Jonas tentou fugir da sua fé, tentou fugir daquilo que Deus disse para ele, e a tempestade alcançou ele. E aqui aquele povo estava vivendo um tempo tão difícil, de seca há 3 anos e meio. E Elias, que profetizou aquelas palavras de seca, para que o povo se arrependesse, eu acho que é 1 Reis 17:4. Olha o que Deus fez com Elias. O Deus que dá a direção para a sua vida é o Deus que vai sustentar a direção que Ele dá. Amém? Você crê nisso? O Deus que dá a direção, Ele dá a provisão para você. Você precisa crer nisso. Você beberá do riacho.
Ele deu uma ordem para Elias ir para outro lugar, não ficar lá. E darei ordens aos corvos, olha quem Deus usou, corvos para o alimentarem lá. E aí? E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Ele foi para o riacho de Querite, lá leste do Jordão, e ficou lá. E aí? Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, olha o café da manhã. Pão e carne, pão com picanha, entrecô. Vinha de manhã os passarinhos trazer para Elias. Vocês acreditam na palavra de Deus, gente? Isso aqui é Deus, sabia? Quando Deus der a direção para você, Ele manda quem Ele quiser para ir lá levar para você o que você precisa. Ele manda até o ímpio dar para você o que você precisa, sabia? Que muitas vezes Deus tira do ímpio, aquele que não valoriza, para dar para o justo. Malaquias 3,18 fala, outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então os corvos traziam de manhã e à noite carne e pão. E se Deus usou os corvos, os passarinhos para trazer para Elias o alimento, o sustento da direção que Deus deu, você acha que Deus não vai usar pessoas para trazer para você o que você precisa? Amém, gente? Você crê nisso? Com certeza. Aquele povo estava desviado, estava perdido. Aquele povo estava fora da direção de Deus. E aí Deus usou Elias para curar uma nação, assim como Deus pode estar usando você, para você ir ao batismo, para trazer a cura para toda a sua família, a salvação. Tem coisas que as pessoas esperam de Deus e que Deus nunca falou na vida que ia dar para elas. Eu estou esperando de Deus isso, mas Deus nunca falou que ia dar para você e nem para mim. E aí a gente idealiza uma coisa que Deus nunca quis para nós. E as suas decepções e as minhas não têm a ver com o que Deus deixou de fazer. Porque Deus não falou que ia fazer aquilo que eu quero. Entenda isso. Em todo o Novo Testamento, olha essa chave aqui, ó. Você precisa levar chaves para sua casa hoje, para você abrir as portas que estão fechadas para você. A palavra, ela tem chave. Em todo o Novo Testamento, Jesus chamou Deus de Pai. Sabe qual foi a única vez que Jesus chamou Deus de Deus? Na cruz, quando ele estava, Deus, Deus, por que tu me desamparaste? E sabe por quê que aconteceu dessa forma? Por que tu me desamparaste? Foi a vez que Jesus se sentiu órfão, porque Deus naquele momento estava adotando todos nós. Amém? Foi um momento de salvação para todos nós, foi um momento de oportunidade para todos nós. Então Deus é com você. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus é com você. Diga para o outro lado agora. E aí você pode estar pensando, mas como? Como que Ele é comigo? Olha o que está acontecendo. Olha o que aconteceu com esse povo, gente. E Deus estava usando Elias no meio de uma geração, de uma nação, para ver o poder que Deus tinha, que Deus era com eles. Então Deus é com você, e Deus é bom. E prova Deus na sua vida. Prove Deus, para que você possa mostrar para as outras pessoas, nossa, desde que eu tive experiências com Deus, a minha vida mudou completamente, eu sou outra pessoa. Porque você está mudando a cultura, e você está vivendo a cultura do reino. O quarto ponto, repare o altar e faça a sua oferta de adoração. Repare o altar e faça a sua oferta de adoração. Restaurar o seu altar, hoje para nós o Novo Testamento, é restaurar o nosso coração. Nós precisamos restaurar o nosso coração, nós precisamos se curar o nosso coração. 1 Reis 18:30, olha o que fala esse texto. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. Porque o povo ficou clamando uma manhã inteira e os deuses deles não responderam. Então Elias, antes de trazer a sua oferta, que ele ia clamar ao nosso Deus, assim como você vai clamar nessa noite, ele primeiro restaurou o seu altar. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas.
No Antigo Testamento era físico, no Novo Testamento, o nosso altar hoje é o nosso coração. Às vezes a gente pode não estar vendo aquilo que Deus tem para nós, porque o nosso coração, ele está destruído, ele está quebrado. E aí a gente muitas vezes não entende por que as coisas não estão acontecendo. Porque Elias entendeu que ele precisava chamar o povo e mostrar para eles, ó, primeiro, antes de eu clamar ao meu Senhor, para aquilo que eu quero me consertar com Ele. Eu quero pedir perdão para Ele. Eu quero agradecer a Ele. Agradecer pelas coisas que já aconteceu há muito tempo na sua vida, que você nem se lembra mais, e está pedindo mais coisa. Quantas coisas Deus já curou, Deus restaurou o casamento, Deus livrou, e aí você nem agradece e não se lembra mais do que Deus fez, mas quer mais de Deus, quer mais, quer mais. É igual os filhos que a gente dá algo, e aí se o seu filho só pede, não agradece, não é grato, você tem vontade de continuar dando? Se ele é esquecido, ele só quer prazer para ele. Então quem está longe, está com o altar quebrado. Antes de entregar a sua oferta, você tem que entregar a sua vida para Jesus, e eu tenho que entregar a minha vida para Jesus. Porque o céu tem que receber a sua oferta, não só a igreja. Sabia disso? Quando você traz a sua oferta ali, não só a igreja tem que receber, Deus tem que receber. Isso depende do meu altar e depende do seu altar, depende do meu coração e depende do seu coração. Entenda isso nessa noite. Para você poder ver a chuva novamente, aonde parou de chover, em qual área da vida sua. Deus ama quem dá com alegria, mas Deus não está interessado na oferta, Deus está interessado em você. Sabia disso? Deus está interessado em você. Ele está interessado em mim. Diga para a pessoa, Deus está interessado em você. Isso vale a pena, gente. É Ele que está interessado em nós. Então, limpar o altar, restaurar o altar e trazer a oferta. Limpar o coração, restaurar o coração e trazer a oferta. É o que nós estamos fazendo agora. Estamos limpando e estamos restaurando, e depois a gente traz a oferta. E aí o céu recebe junto. E aí você vai ver na área da sua vida que você faz e é fiel a Deus, Deus é fiel também. Parou a chuva? Não está chovendo, né? Mas parou a chuva nessa casa? Em qual área que parou de chover? Chuva é importante? Fui comprar alface para o churrasburgo, que tive que correr em 50 lugares, né, Bitch? Bitch até disse para mim que não tinha. E o pé de alface, R$ 4,98. Imagina. Quando eu olhei o pé de alface, eu olhei, saí para trás assim. Parecia o inimigo ali, né? R$ 4,98, gente. A chuva é importante para a lavoura. A chuva é importante na nossa vida. É Deus que derrama, não é outra pessoa, é Jesus. É Ele que vai derramar o que você está buscando. Pare de correr, querer que outra pessoa vai dar chuva para você. É Ele que abre a torneira do céu para você. Quinto ponto, clame com fé no Senhor. Você tem que clamar com fé, gente. Você tem que acreditar. Porque quando Elias disse para Acabe, vai lá comer uma coisa, Elias foi orar no Monte Carmelo, e aí Elias disse assim, tu pode já dizer para Acabe, vim logo, porque logo vai chover e ele não vai conseguir chegar aqui. Você vai ver esse texto depois. Sabe quando você está pedindo algo para Deus, você já tem que ver aquilo que você quer. Está entendendo? Isso é fé. É uma posse antecipada, a fé, daquilo que você quer, daquilo que você está buscando. Quer uma cura? Eu já estou curado. Isso é fé. Eu orei nessa noite aqui, e a chuva veio do céu, e eu fui curado. Quer melhorar o seu casamento? Você vai orar, e você vai melhorar o seu casamento. Você vai fazer a sua parte para ser melhor. Quer melhorar a sua empresa? Seja fiel a Deus. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas nós precisamos da fidelidade de Deus sobre o nosso dinheiro. Para a chuva continuar vindo. 1 Reis 18:36. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ele clamou com fé, porque os outros tinham chamado os deuses deles e a manhã inteira não ouviram resposta. E aí Elias com fé clamando, o Senhor Deus de Abraão de novo, aquele texto que eu falei antes, Deus que fez milagres no tempo de Abraão, no tempo de Isaac e de Israel,
que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que eu fiz todas essas coisas por ordem tua. Quando você orar, quando você clamar com fé, onde você precisa, porque aqui Elias está relembrando a aliança que Deus tinha, e ele se coloca na posição de servo, e é o Senhor quem decide, mas eu sou o servo que vou clamar, para que eles voltem para ti. É uma oração que Deus, com certeza, queria dar a resposta, e depende muitas vezes como você está orando, que você não está vendo a resposta que você precisa. Eu quero crescer, quero ser melhor marido, mas ser o melhor marido para quê? Deus quer saber para quê? Quero melhorar minha família, mas melhorar a família para quê? Quero crescer na área material, mas crescer para quê? Deus quer saber, Deus quer estar junto em todas as áreas. E aí quando você alinha o céu com a sua vida, com as suas áreas, você tem resposta de Deus em todas as suas orações. Você não vai precisar ir para outros deuses, você vai poder confiar e mostrar para as pessoas que estão ao seu redor, que eu tenho um Deus e Ele é o meu Senhor, e quando eu falo com Ele, Ele me responde. Você nunca percebeu que às vezes as pessoas pedem, eu queria que tu orasse lá pela minha família, às vezes até é da família alguns que pedem, porque eu acho que tu tem mais crédito com Deus do que eu. Vocês nunca ouviram isso? Quando a gente é servo de Deus e não servo da nossa carne, a gente tem crédito com Deus. Escolha nessa noite ser servo de Deus e serva de Deus, e não mais servir a carne. Sexto ponto, celebre e glorifique a Deus pelos seus feitos. Gente, você tem que glorificar, você tem que testemunhar, você tem que se lembrar do que Deus já fez na sua vida, para você ver mais coisas. 1 Reis 18:38. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto. Aqui ele tinha primeiro arrumado o altar, colocou pedras, colocou a madeira e colocou água, não sei se foi 2 ou 3 vezes em cima, para mostrar para aquele povo que era Deus que ia trazer fogo ali. Encheu, encharcou. Não sei de onde que ele tirou aquela água que não tinha nem chuva, e ele encharcou aquilo ali. E aí Deus responde para ele quando ele orou. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Você está vendo, gente, o poder que tem a oração? Por isso que nós temos que fazer do jeito de Deus, para a chuva continuar na nossa vida. Nós não podemos fazer do nosso jeito, da cultura nossa antiga. Nós temos que ter histórias para contar. Sabe, você tem histórias para contar do que Deus tem feito na sua vida, na sua casa, na sua empresa, na sua geração. Você vai olhar para o seu filho e vai dizer, o Senhor é Deus. Sabe, quando chegar o seu último dia de vida, que eu achei que aquele ia ser meus últimos dias, mas eu ainda estava dizendo no leito que o Senhor é Deus. Comece a dizer, o Senhor é Deus. Está com problema? Diga, o Senhor é Deus. No último dia, lá no que chegou o seu dia, o Senhor é Deus. Há uma promessa para os justos que eles reinarão em vida. E a vida é bela, mas nós estamos aqui por um tempo. Porque no último dia, quando eu estava fazendo a palavra, eu me lembrei que o pastor também comentou no domingo. No último dia da sua vida, você não vai querer olhar o extrato, você não vai querer olhar a escritura, você não vai querer, quando você sabe, não tem jeito mais, é isso aqui. Você vai querer olhar as pessoas que você não olhou como deveria ter olhado quando estava vivo. Chama o meu filho, chama o meu neto, chama aquela pessoa que eu não perdoei, que eu preciso perdoar antes de partir. E aí você está fazendo o que com a sua vida hoje? De que forma você está orando a Deus?
se o mais importante é a fé e os relacionamentos no final da vida? Porque nós vamos fazer da nossa vida, única vida, o dinheiro, sem ter um Deus que possa nos ajudar a viver por aquilo que é eterno e desfrutar daquilo que é material. Viva por aquilo que é eterno e desfrute daquilo que é material. E aí você vai ter realização em tudo que você fizer. E o penúltimo ponto, não despreze os conselhos das pessoas de Deus para a sua vida. Gente, não despreze os conselhos que as pessoas de Deus dão para a sua vida. Tem pessoas que são maravilhosas e não despreze. 1 Reis 18, 41. Olha a fé, gente, desse homem, de Elias. Por isso que Eliseu pediu uma porção dobrada. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois eu já estou ouvindo um barulho de chuva pesada, e não tinha chuva nenhuma. Vai comer e beber, Acabe, lá com a tua Jezabel e os teus profetas de Baal, que eu estou vendo um barulho de chuva já. Sabe você dizer assim, ó, eu estou vendo agora aquilo que eu estou buscando, o milagre que eu estou precisando, eu estou vendo o impossível acontecer. Isso é fé. Não é você ficar parado, desanimado, reclamando da vida e botando a culpa em todo mundo. Vai lá agora comer, porque eu já estou vendo o barulho de chuva, porque agora eu vou ir orar por essa chuva. É igual você, hoje eu vou orar por essa chuva chegar de volta na minha casa. E aí? Pode continuar. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, ele disse para o servo dele. Disse ao seu servo, e ele foi e olhou, não tem nada lá. Vai lá e olha se está chovendo. Sabe você sair daqui hoje cheio de fé e você orar, tu está conseguindo ver a solução que eu vim buscar já? Eu estou vendo ela chegar para a pessoa que está do seu lado, a pessoa que está com você na sua casa, na sua empresa. Você está conseguindo ver o que você precisa? Eu já consigo ver, porque eu estou olhando com os olhos da fé agora. E ele foi e olhou, não tem nada lá, disse ele. Tá, mas então tu vai 7 vezes olhar. Elias mandou ele de volta para ver. E aí? Na 7ª vez o servo disse, uma nuvem pequena, olha o tamanho da nuvem, do tamanho da mão de um homem, está se levantando no mar. Então Elias diz assim, então tu vai lá em Acabe, e manda ele preparar o seu carro e descer ligeiro antes que a chuva não deixe ele chegar aqui. Fé. Quantos anos não chovia? 3 anos e meio. Vai lá comer que já vai vir chuva. Estou vendo um barulhão de chuva. E agora eu estou vendo uma nuvenzinha pequenininha, do tamanho da mão. Pode chamar ele que vai chover, que ele não vai chegar aqui. Gente, essa noite tem que chover na sua vida novamente. Você tem que fazer chover na sua vida novamente. Qual é a área que está seca da sua vida? O que está faltando? Você orar e clamar com fé como Elias. Você já vê as coisas acontecer antes de se cumprir. E aí o que aconteceu? Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu e começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. Aconteceu a chuva, a oração, o resultado que ele estava querendo. Se Acabe fizesse tudo que Deus mandou através de Elias, a história da sua vida teria sido diferente. Sabia? Se você fizer o que Deus está falando para você através dos profetas dele, a sua vida vai ser diferente, porque sempre tem um profeta de Deus perto da gente. Os pais são profeta dos filhos. Cuide o que você fala para os seus filhos. Se você errou, peça perdão. Mas os pais são profeta na vida dos filhos. E sempre perto de você vai ter um profeta. Elias era a voz de Deus em uma nação, mas Jezabel fez tudo ao contrário, que contaminou Acabe. E a Bíblia fala, e é muito clara, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que Deus está dizendo para você nessa noite.
para a chuva voltar a acontecer, para chegar aquilo que você precisa. E o último ponto, eu encerro com esse último: creia e receba o poder de Deus. Porque Deus está dizendo para você, se aquele servo não fosse obediente, sabe por que muitas coisas não acontecem na nossa vida? Porque a gente vai lá e olha uma vez, não aconteceu, olha duas, não aconteceu, olha três, não aconteceu. Ele mandou olhar quantas vezes? 7 vezes. Tem coisas que você vai ter que olhar mais vezes para ver acontecer. E você não pode desistir, porque senão você não vai receber de Deus. Porque Deus está dizendo que Ele não vai deixar você morrer no seu deserto. Ele continua trabalhando em meio ao seu deserto. Vai vir essa chuva. E essa chuva vai vir como uma verdade na sua vida. Por isso que o 8º ponto e último: creia e receba o poder de Deus. 1 Reis 18:46. E a igreja pode ficar de pé já. Creia e receba o poder de Deus. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Ele correu à frente. Quando você crer no poder de Deus, você vai correr à frente dos seus inimigos. Eles não vão mais te alcançar, porque você nessa noite está descobrindo o que Deus pode fazer através da sua oração. E você sabe já, porque Deus já falou para você nessa noite, qual é a área da sua vida que está precisando dessa chuva. Qual é a área da sua vida que você precisa que Deus venha colocar a mão sobre você, que Deus possa fazer e realizar o extraordinário para você. Porque o extraordinário na nossa vida, gente, é só Deus com você. O ordinário nós fizemos. O extraordinário nós dependemos desse Deus. Porque Isaac, a semana passada, quando ele estava se levantando, iam lá e fechavam os poços dele. De repente você não está vendo chuva e tem pessoas que estão fechando aí nos resultados seus. Falei aqui que uma vez eu não conseguia fechar um negócio com uma pessoa. E aí eu orei a Deus para aquele espírito de avareza daquela pessoa parasse de agir na vida dela. E aí no outro dia o cara me ligou: pode vir que nós vamos fechar. Às vezes não é as pessoas, mas que estão agindo na vida das pessoas ao nosso redor. Você tem que ter sabedoria, ande de sabedoria. Você não pode mais viver da forma que você viveu. Nem eu posso. Você vai passar o seu inimigo e você vai dar tchau para ele. Foi o que aconteceu aqui. Tchau para ti. Você é a resposta, o nosso padrão é o céu e não é esse mundo. Então vamos buscar esse poder para nós ultrapassar aquilo que é como inimigo na nossa vida, como Elias fez. Se você quer ver a sua oração acontecer e descer fogo do céu, descer a resposta que você precisa para a sua vida nessa noite, você precisa crer. Você precisa crer no seu coração, porque Deus, Ele nunca mudou. O que Ele fez lá no passado, há 2.600 anos atrás, é o mesmo Deus de Elias que está aqui nessa noite. Você crê nisso? Diz a pessoa que está do seu lado que Deus está aqui. E Ele quer ouvir o seu clamor nessa noite. Ele quer, nessa noite, dar para você o que você precisa. Porque nessa noite você vai restaurar o seu coração. Essa noite você vai falar com Deus e você vai... De repente o seu coração estava em ruínas, mas você, antes de ofertar sua vida para Deus, você vai ofertar o seu coração para Deus. E aí você vai começar a ver as coisas acontecerem. Eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe. Quando você se arrumou na sua casa para vir até aqui, Deus já veio com você. E Ele sabe o que você está buscando através dEle. E isso aí depende só agora de você e Ele. Não depende só dele, depende de você e ele. Você recebe essa palavra de fé nessa noite? Você recebe? Diga: eu recebo. Eu tenho certeza que quando Deus dá uma direção para mim, eu sei que é de Deus.
E essa chuva que você está precisando, nessa noite vai descer do céu, para aqueles que creem no poder de Deus, para aqueles que estão restaurando o seu altar. Comece a lembrar, com gratidão, daquilo que Deus já fez na sua vida até hoje. Lembre, agora esse momento com gratidão. Coloque essa mão no seu coração, se você quiser, e comece a lembrar do que Deus já fez na sua vida, do que Deus já te livrou. E essas coisas que Deus já fez na sua vida, você começa a agradecer nessa hora, antes de você orar e pedir. Comece a agradecer a Deus pelos feitos que Ele já teve. Não sei se foi, livrou um filho, uma situação com o filho, livrou uma situação no casamento, livrou você de uma enfermidade, livrou você de um hospital, livrou você de um acidente. Comece a agradecer a Deus por tudo que Deus já tem feito até aqui na sua vida nessa noite. Porque essa gratidão sua está aproximando Deus de você. E aí agora, você vai começar, depois de agradecer, você vai começar a clamar a Deus nessa hora. Você vai pedir para o céu descer essa chuva. Você vai fazer como Elias. Olha lá 7 vezes que a chuva está vindo. Nessa noite a chuva vai vir do céu sobre a sua vida. Aquilo que você está buscando de Deus, se você crer, você vai ter a resposta para você nessa noite. E você vai clamar como Elias. Eu já estou vendo a chuva descer. Eu já estou vendo descer o que eu estou buscando em Deus. Eu restaurei o meu altar, o meu coração nessa noite, e Deus vai devolver para você a chuva. De repente não foi 3 anos e meio, de repente você está há anos querendo buscar algo e você ainda não recebeu. Mas nessa noite a chuva está descendo do céu. Amém? E eu vou orar por você agora, e você vai continuar falando com Deus, e depois você vai adorar como nunca adorou. Você vai oferecer um louvor como você já viu o resultado que você precisa. Você já crê, você acredita, e já chegou na sua mão o resultado que você está buscando de Deus para o ano de 2022 ou para os próximos anos. Fale com Deus. Agradeça a Deus por aquilo que Deus livrou, pelos seus filhos, pela sua família. Comece a clamar a Deus para que venha do céu a resposta para você nessa noite, para que chegue hoje, nessa semana, nesse mês, nesse ano ainda, a resposta, mas não desista. Aleluias, Pai querido e amado. Aleluias. Aqui está a tua igreja nessa noite. Aqui estão os teus filhos nessa noite. Aqui estão as tuas filhas nessa noite. Aqui está a família que vai para o céu um dia. Aqui nós estamos como Elias nessa noite. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel. Nós queremos clamar a Ti nessa noite, que a chuva venha do céu, que a resposta venha do céu para cada homem, para cada mulher, Pai. Que a resposta nesta noite, aqueles que precisam de uma cura, que precisam nessa noite, Deus, ter a restauração de um câncer, aqueles que precisam nessa noite, aquilo que é extraordinário que só o Senhor pode fazer. Nós queremos clamar a Ti, e nós já estamos vendo e declarando a cura sobre aqueles que estão buscando essa cura, Deus, porque sabemos que o Senhor é fiel, o Senhor responde ao nosso clamor, porque nós cremos no Teu poder nesta noite, em nome de Jesus. Aqueles casais, Deus, que estão precisando de restauração, eles já estão vendo alegria dentro do seu lar, eles estão vendo alegria com seus filhos, eles estão vendo porque o Senhor vai fazer parte dessa alegria a partir de hoje. Alegrei-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrei-vos, assim como o apóstolo Paulo fala, que essa alegria chegue em cada lar, chegue em cada casa nessa noite, em nome de Jesus. Aqueles que têm suas empresas, que não estão boas, não estão dando resultado, não estão vendo a chuva, Deus, nós clamamos a Ti, que através da restauração do altar, que é o nosso coração, e através da nossa fidelidade ao Senhor, nesse ano de 2022, o Senhor vai mandar chuva do céu, aonde tem seca, o Senhor vai mandar água, porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus de compromisso, em nome de Jesus. Paizinho, manda chuva para aqueles filhos dos pais que estão aqui, que se perderam na caminhada.
Manda chuva sobre esses filhos, Pai. Manda proteção sobre esses filhos. E que o compromisso que os pais estão assumindo nesta noite venha alcançar a vida dos filhos também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como servo do Senhor, eu declaro nessa noite a chuva do céu, a resposta do céu sobre os teus filhos que aqui estão, porque agora nós queremos te adorar, Deus, como nunca. Nós queremos te adorar nessa hora, já vendo o resultado, como Elias via. Nós vamos te adorar nessa hora, porque já desceu do céu a resposta para essa semana, para esse mês, para esse ano, seja para hoje, já desceu do céu, em nome de Jesus. Amém e amém.